É nervoso, tá, Não tô gente? nervosa não, eu tô com raiva. Tudo bem, mãe? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Gente, eu tô chorando que eu tô me sentindo impressionada, mas assim, eu nunca fiquei internada. Aí eu tô com medo de apagar. Apagar o filha. Apagar? Apagar. É Deus me livre, não. Nossa, meu Deus, é pesado. Não apagar, morrer não, amor. Tá. É apagar, tipo, apagar. Se eu apagar, tu vai apagar junto. Você vai ficar, não, tô apagada aqui. Aí Eu tava assim, ó, enquanto você tava dizendo. Ih, eu tava aqui. Eu tava aqui. Minha perna Eu tremendo. falando, gente, eu sou super controlada. Nunca você. Gente, minha mãe nunca foi controlada. Não, a Natália é descontrolada, eu não sou igual a Natália, não. Já tô esperando me levarem pro quarto. O médico chegou aqui. Aí ele falou assim, quero te mandar internado até sábado. Hoje é quarto. Até sábado pra eu ver. Eu falei assim, moça, eu quero medicina, que nem você. Eu tenho que estudar. Ele traz o livro, papai. É como se fosse fácil esse livro. Olha como eu vou estudar. Como que eu vou estudar assim? Ai, eu quero chorar. Eu acho que eu vou maratonar Harry Potter. Isso, filho. Pede um livro pra você ficar lendo. Não vou ler. Eu ainda estou aqui. Então, vamos descansar, ó. Aproveita pra descansar. Amor, as nossas aulas começaram depois do carnaval. Tá descansada. Amanhã tem aula do Rafa. Eu não poderia Pra falar. que você assistiu mais? Como? Eles não estão gravando mais as aulas. Não. Putz. A moça idealizou na mente dela que eu ia fazer xixi isso daí. Não consegue, eu não consigo. Não vou nem julgar que eu não É, consigo. mas aí você assim, tenta com a mamãe. Mamãe consegue com a vovó. Mentira. Que minha mente operou mais de 10 vezes, né? Mas eu não vou operar, se Deus quiser. Mas eu não consigo, gente, que eu tenho infecção urinária. Se eu fizer xixi deitada, ela falou, você não pode levantar. Eu falei, amor, eu vou poder ser. Eu fui bem rebelde, eu fui bem dona Hermínia. Tira isso daqui. É, tu foi toda. Tira isso aqui. Foi mesmo. Ela chegou aqui, eu falei assim, não, amor, não consigo. Ela falou, tenta. Eu falei, não, eu vou ficar querendo fazer xixi. Aí eu fiquei querendo fazer xixi porque eu me recuso. Aí minha mãe falou assim, falei, mãe, pede pro meu pai. Pede o quê? Pede pro meu pai trazer pijama. Aí minha mãe falou assim, amor, é o pijama do hospital. Eu falei, o quê? O quê? Um pijama ainda por quê? Confortável. Esse pijama, eu não vou conseguir dormir. Eu vou ficar virada 3 dias. Eu já vou estar avisando. Olha a comidinha dela, gente. Lê. Pudim? Isso tá escrito sobremesa diet. Cara, eu queria açúcar. Vamos comer, Manuela. Para de reclamar. Eu queria experimentar essa aqui, eu não sei o que. Ah, a colher, filha. Pega a colher. Tá parecendo creme de cenoura. Eu vou ficar nesse daqui. Dona Hermínia em ação, gente. Tá rebelde que não quer ficar. Tem uma semana que eu sumi do YouTube e do Instagram, todo mundo me mandando mensagem, eu sem nenhuma justificativa. Então hoje eu vim contar em um vídeo o que aconteceu na minha rotina, na minha vida nesses últimos dias, pra vocês ficarem cientes. Gente, eu gravei no hospital e pelo título, já dá pra perceber, eu fui internada, mas assim, é uma história um pouco... Primeiro começa cômica, aí depois fica trágica e depois volta a ser cômica de novo, que eu vou explicar os passos pra vocês. O que acontece? Eu voltei às aulas na segunda-feira. Assim, numa segunda, eu não lembro o dia, mas é uma segunda hipotética. Na quinta e na sexta, eu já tinha gravado aqui pro canal, só que não tinha aula de verdade. Então a gente foi, conheceu nada que eu já conhecia, né? Mas a gente foi informado sobre o que acontecia no ano. No dia seguinte a gente tinha uma mini prova, então não chegou a ser conteúdo. Beleza, na segunda, conteúdo. Tranquilo, gente. O início do curso, ele é muito tranquilo, porque são as matérias mais básicas. Então eu tava aqui, ó, tinindo. No caso, no meu ano passado, eu estava muito nervosa. Eu não tava conseguindo administrar, então eu fiquei muito nervosa com os conteúdos. O básico pra mim já era muito avançado, mas esse ano eu tava tranquila. Pensa numa pessoa zen, gente, eu tava zen. Beleza. No dia seguinte, na terça-feira, fui um dia mais tranquilo da semana. Dia de humanas, não tem muito exatos, não tem muito estresse, não tem muito raciocínio, não tem muita conta, só humanas, assim. É um dia básico, é um dia leve. Beleza, fui eu pro curso, fui normal, fiquei o dia todo. Na hora de ir embora, eu voltei de metrô. Minha mãe costuma dizer que eu sou Patrícia. Patricinha, né, no caso. Porque eu fiquei 4 meses sem andar de metrô. Que no último mês do Enem, a minha mãe me buscou de carro todos os dias pra eu ir embora um pouquinho mais tarde, que eu tinha medo de pegar o metrô tão tarde. Beleza, 4 meses... 4 ou 5, mãe? 4, né? 4. 4 meses sem andar de metrô. O meu primeiro dia voltando pro transporte era na terça. Fui, cheguei no metrô. Na primeira estação, eu estudo na Barra, então é o Jardim Oceânico, né? Explicando pra quem não é do Rio. Vou sentada, tranquilo, ponto final. Fui com a minha amiga, a gente sentada. Chegou na estação que eu desço, Botafogo, que também é ponto final. Então todo mundo tem que descer do vagão. E o que é? É a oportunidade de eu estar, como eu diria, aproveitando pra ir sentada novamente. Porque quando todo mundo desce, você consegue pegar o metrô vazio e você correr pra sentar. Gente, em Botafogo é um pouco complicado. Porque assim, parece uma sardinha.
Exatamente, parece uma sardinha, fica todo mundo muito lotado e eu não consegui ir em pé. Não consegui ir sentada, no caso. Eu fui em pé porque tava muito cheio, eu tava com preguiça, porque eu tava com sono, eu tava com fome, eu tava cansada, eu queria chegar em casa logo. Se eu tivesse que esperar pra ir sentada, tinha muita gente, eu demorei uns 20 minutos pra ir passando as estações, o pessoal ia entrando, porque todo mundo tem a mesma estratégia, esperar pra sentar. Ia demorar muito, então eu falei, vou entrar, vou ficar sentada no cantinho lendo. Só que encheu, e como eu tava falando, lata de sardinha. Atrapalharam o meu relato de novo, a bateria acabou, mas eu coloquei pra carregar pra continuar. Onde eu estava? Na lata de sardinha, justamente. Aí tem uma estação que, tipo, o metrô chega a ficar vazio, né? Não vazio, assim, diminui. Sabe quando você fica prensado, assim, e o pessoal sai... Respira. Nessa, falta, né? Mas nessa de eu respirar, eu comecei a perceber que eu tava ficando tonta. E eu tava lendo. Eu falei, eu vou fechar meu livro, que eu devo estar tonta, porque geralmente em carro eu costumo ficar enjoada lendo. Mas no metrô não tinha esse costume. Mas é porque também eu não lia em pé, geralmente eu lia sentada, né? Enfim, fechei o livro, passando estação, passando estação, eu assim, eu já tava aqui em pé. Aí eu falei assim, vou pegar meu telefone e vou falar pra minha mãe que eu não vou conseguir descer direto pro carro, porque minha mãe me busca na estação. Não vou conseguir descer direto pro carro, vou sentar um pouquinho. Gente, eu lembro de encostar a minha cabeça, fechar meu olho, encostar a minha cabeça no ferro. Faltava, tipo, 3 minutos pra eu chegar na minha casa, na estação que eu desço. Galerinha, eu lembro, depois disso, de eu estar estirada. Eu tava estirada no chão com todas as mulheres, que graças a Deus estavam no vagão feminino, com todas as mulheres, assim, eu me senti num desenho animado. Sabe aquele? Whindersson, tela preta, só escutava Whindersson. Você não lembra de ter caído, né? Eu não lembro de ter caído. Não sei se eu caí, não sei se me pegaram, me jogaram no chão, mas eu lembro de estar exatamente assim, ó. Aí tinha uma moça segurando o meu pescoço, todo mundo olhando pra mim. Aí quando eu acordei foi uma experiência diferente, porque eu nunca tinha desmaiado antes, né? Isso foi um desmaio. Você tava com coisa na mão? Não lembro. Tava com a bolsa, tava com lancheira. Bolsa pra um lado, óculos pro outro. Óculos pro outro, meu livro foi parar no meio do vagão, assim. Foi um pouco engraçado, porque eu nunca tinha desmaiado, eu não sabia a experiência. Eu achava que o meu pai tava me acordando no dia seguinte pra ir pro curso. Gente, foi o melhor sono da minha vida, 3 minutos. Que loucura. Melhor sono da minha vida. Eu estava exausta, eu voltei assim, ó. Oi, gente! Mentira, não foi assim de imediato, né? Quando eu acordei, que eu vi o que tava acontecendo, eu falei, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo. Porque era o meu medo da Ludmilla da moto. Eu falei, caraca, eu vou sair no Twitter, eu vou morrer. E eu começando a ficar nervosa. Só que eu comecei a ficar nervosa rindo. Aí eu, tipo, encostei o meu joelho, né? Meu rosto no meu joelho e fiquei assim. Aí tinha outra moça, porque eu tava com várias mulheres. Tinha outra moça assim nas minhas costas. Calma, tá tudo bem. E eu rindo a beça. Relaxa. E eu tava rindo a beça. Todo mundo achando que eu tava chorando. Aí a moça perguntou. Deve pensar que você era doida, né, Manuela? Mãe, não era doida, não. Era uma menina jovem, sem experiência de vida, caída no meio do metrô. Aí a moça perguntou assim, isso já aconteceu antes? Eu assim, ó. Aí ela falou assim, você se alimentou? E eu fiz assim, ó. Aí ela falou, sua pressão caiu, sua boca tá branca. Nisso que ela falou que a minha boca tá branca, Gelada. meu corpo todo gelado, eu pingando de suor. Pra mim é uma antítese, né? O corpo gelado pingando de suor. E a minha mão tava dormente, tremendo. Falei, tá, tudo bem, desmaiei. Bora pra próxima, nunca tinha acontecido. Mas eu tenho amigas que já desmaiaram no metrô também. A moça foi me levando até minha mãe quase bateu com o carro. Porque quando eu liguei pra ela falando que eu tinha desmaiado pra ela subir pra me buscar, eu tava no chão do metrô. Então eu tava assim, ó, mãe... Então, mãe, desmaiei. Eu, o quê, Manuela? Aí ela quase bateu com o carro, mas aí ficou tudo bem. Eu voltei rindo já, depois da minha mãe me dar uma bronca. Quase que ela voou em cima de mim, mas tá tudo bem, porque ela achou que eu não tinha comido. Gente, mas eu me alimentei muito bem nesse dia. Eu não sou de uma menina que falta alimento, que falta de se alimentar, assim. Mas eu tinha comido bem, eu comi tudo que eu levei e eu ainda fui na farmácia comprar chocolatinho. Então eu tava bem. No dia seguinte eu acordei, cheguei no Zag, rindo com as minhas amigas. Eu tenho uma foto da Mila, eu imitando. Eu jogada no chão, vou colocar a foto aqui. Eu tava, gente, tava imitando como que eu tinha aí no metrô, eu tava mega bem. Aí o que acontece? Fui assistir uma aula de física. No final da aula, já tinha que terminar a aula. Do nada, eu comecei a ficar enjoada. Só que não era um enjoo, eu só não tava sabendo o que eu tava sentindo, né? Eu comecei a ficar tonta, não era enjoada. Eu falei pro Brasil, vai na farmácia e compra um Vonal, que é um remédio de enjoo. Não era enjoo, no caso. Meu coração começou numa frequência de 190 por hora. Por minuto. É batimento por minuto, né? É porque tá escrito assim, eu quero drama somente em filmes. Só que o meu drama é na vida real. Essa blusa não condiz comigo. Não, mãe, tava assim, porque quando eu cheguei no hospital, eu tava com a mesma sensação de quando eu tava no curso e no aparelho tava dando 190. A moça falou.
Eu tava com 190 e era muita coisa. E não parava, o meu coração não parava de ficar disparado. E a minha perna tremia, gente, de uma maneira que eu não sei explicar pra vocês. Era a minha perna toda tremendo, a minha mão dormente e meu coração nas alturas. Não era enjoo isso, né? Tava acontecendo alguma coisa. O que eu fiz? Eu fiquei com a perna pro alto e a Brasil ficou pressionando a minha perna. Eu tenho até um vídeo delas medindo a minha pressão. Eu não sei se a Brasil ainda tem, ela que gravou. Se ela tiver, eu vou colocar aqui pra vocês. Aula da autoescola rolando aqui. Você não pode falar. Ela tava falando. Não mexi no chupete. Tá, 8 deu 13,8. Vai de novo, olha só, não olha pra mim. Fica quieta. Não. Tipo, encosta a mão na parede. Ih, tem um bicho ali. Não, bicho não. Fica quieta, fecha o olho. Começou a medir de novo? Não posso fechar o olho, senão eles vão achar que eu tô dormindo. Ah, é. Fica só olhando pra cá. Não olha pra mim, não faz cara, que muda. Delas medindo minha pressão, porque eu não sabia o que tava acontecendo. Eu já tava, tipo, deitada. Tudo tonto. Minha perna tremendo. Foi horrível a experiência. E lá vai de novo, ela liga pra tia Sheila vai. Aí Uma a minha mãe... distância imensa, tremendo, porque ela falou pra mim que tava toda dormente. Eu falei, ferrou. Aí a minha mãe demorou 2 horas pra chegar por causa do engarrafamento. E às 2 horas... Detalhe, às 2 horas eu passei com o coração disparado, não parando de disparar e toda tremendo. O bom é que a minha psicóloga tava lá. Ela tava no curso nesse dia, era dia dela de estar no curso. Ela ficou um pouquinho comigo lá. Ela disse que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Eu não acreditei porque eu sou ateia de ansiedade. Eu sou muito ansiosa, mas eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. Aí, o que aconteceu? Minutos antes eu tomei pílula de café. Erro meu. Não comentem nos comentários, senão eu choro, tá? Errei, gente, mas eu tava acostumada de tomar no passado, não sei o que aconteceu, alguma coisa, sim, coincidiu e eu... Até então eu tive uma crise de ansiedade sem estar ansiosa, que pra mim não faz sentido nenhum, mas a minha psicóloga falou que é justamente quando você relaxa que você tem a crise de ansiedade. Pra mim, no segundo dia de aula, não tem motivo nenhum pra pessoa ficar com crise de ansiedade, porque eu tava mega bem. Mas enfim, fui pro hospital, cheguei no hospital, não estava conseguindo andar, eu tive que ir de cadeira de rodas, eu tava vendo 1 minuto de eu desmaiar de novo. E o meu medo, que foi que a minha psicóloga falou também, que eu tive uma crise de ansiedade, porque eu passei mal e eu tive medo de ter a mesma experiência que eu tive no metrô de desmaiar. Assim, ano passado, teve uma menina no meu curso que ela saiu carregada, desmaiada. Eu fiquei com trauma daquilo, eu falei, não quero que isso aconteça comigo. Então eu comecei a ficar mais ansiosa e gerou a crise de ansiedade. Quando eu cheguei no hospital, eu já tava, se não me atenderem agora, eu vou cair aqui na cadeira de rodas. E o que acontece? O moço me trouxe até a recepção, eu fiquei sozinha na recepção, minha mãe fazendo o cadastro. Gente, eu já tava assim, eu vou cair aqui dura, todo mundo vai me ver no chão, porque eu vou cair que nem a minha mãe caiu quando ela foi operar, que, né, tem um vídeo aqui do canal que a minha mãe foi operar. Aí eu fui no hospital, foi no dia que ela caiu de cara no chão. Que nem a Ivete, a gente caiu de cara no chão. E eu tava com muito medo disso acontecer comigo. Então, gente, quando eu fui atendida, me tremendo. Aí o médico falou assim, ó, a gente vai fazer uma angitomografia com contraste pra você. Eu fiquei muito nervosa, porque pra mim contraste era um negócio, meu Deus, vão me deixar verde nenhum. Só que não é nada disso, só dá muita vontade de fazer xixi, mas eu tava nervosa. Depois que eu fiz o exame, o médico falou que queria fazer porque ele tava suspeitando de embolia pulmonar. Aí eu achei que eu ia ficar verde nenhum, fiquei muito nervosa. Depois do exame, eu fui pra uma salinha, não sabia o que estava acontecendo, tava esperando o resultado do exame, não fiquei verde neon, era só o negócio do exame mesmo, e depois eu comecei a ficar com o coração relaxado, porque o meu medo era o exame mais, e depois de ter passado toda aquela frequência cardíaca, o meu medo era o exame. Passaram 2 horas, aí um enfermeiro, acho que foi um enfermeiro, chegou e falou assim, ó, a gente tá levando pra internação. A gente fez assim, ó, oi? O médico não tinha. Era só um exame. Era só um exame, o médico não tinha vindo falar com a gente. Aí minha mãe, oi? Ele falou, o médico não veio falar não? A gente não. Nessa posição aqui, as duas assim, iguais. Aí ele foi chamar ele, aí o médico veio, falou que queria me manter internada pra tipo, monitorar como que eu ia passar a noite. Aí beleza, eu falei, tá bom, um dia. Eu falei, tá, mas assim, quantos dias? 10? Porque quando a Brasil ficou internada, ela ficou 10 dias internada. 10 dias, ele, não, menos. Isso na quarta-feira. Aí eu falei assim, até quando? Ele, eu acho que eu vou te manter até sábado. Eu, oi? Eu preciso estudar, moça, eu quero ser que nem você. Eu preciso estudar. Era só um exame. Era só um exame. Ele, traz o livro, boba! Aí eu assim, então tá bom.
eu vou trazer meu livro. A Brasil já me mandando mensagem desesperada. Eu vou aí. Eu falei, não pode, eu estou internada. Ela, eu vou aí, eu vou levar tudo, eu vou ficar com você. Eu, não pode. Aí, beleza, internada no quartinho do hospital, né? Aí passaram mais 2 horas, fiz uma rebeldia. Enfermeiros, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu vou pedir desculpa pra todos, porque eu não tava dentro de mim. Eu fui muito grossa, não foi? Não fui muito grossa, mas eu não tava dentro de mim. É porque eu pedi pra fazer xixi, a moça trouxe um potinho. Aí eu fiz assim, ó. Como? Comadre. A moça trouxe esse negócio. Aí eu fiz. Eu posso levantar, eu consigo levantar. Ela não pode, é protocolo. Eu falei, oi, eu não vou fazer xixi. Teimosa. Nossa, que chata. Fui muito chata. Aí eu falei, não vou fazer xixi. Ela falou, meu, você tem que fazer xixi. Eu falei, não vou fazer xixi. E eu tenho infecção urinária, detalhe, tá? Aí eu chamei outra moça. Ai, meu Deus, desculpa. Fui lá fora falar com o médico. Não, você... Aí outra moça... eu sou rebelde. Aí outra moça chegou e me levou de cadeira de rodas pra fazer xixi. Aí eu falei, viu, eu posso fazer xixi. Aí beleza, passaram. Aí outro enfermeiro chegou e falou assim, ó, a gente tá te levando pro CTI. Aí eu e minha mãe, a gente fez assim, a minha mãe tava falando com a minha sogra, gente. A minha sogra aqui, a gente assim, papapá, falando aí, amor, tão te levando pro CTI. A minha mãe, CTI? A gente no telefone. Porque, gente, pra quem não sabe, de quarto pra internação e CTI dá um saltinho, né? Eu vou deixando as notificações aí. As notificações não, as explicações do que significa cada coisa pra vocês entenderem. Aí volta o médico falou, então, porque os aparelhos só ficam no CTI. Pelo menos um dia no CTI eu vou manter ela. Só pra ela passar a noite. Depois ela pode ir pro quarto, beleza. Mais 2 horas pra me levarem no CTI. Eu chegando no CTI... Você jantou, né, filha? Eu jantei. Eu tenho um vídeo jantando. Isso tudo tá no início do vídeo. Eu chegando no CTI, não era CTI, era UTI. Gente, pra quem não sabe, UTI é um estado crítico, né? Falei, quando eu li, eu falei, não deve ser nada demais, não. Eu já li com medo. Tu já leu com medo? Aí a minha mãe não entrou comigo, eu entrei sozinha, desesperada. Aí essa parte que é a parte que pesou, gente. Porque quando eu tava passando com a maca, eu só tinha idosos, assim... Eu não tinha jovem, né? Só tinha idoso. Só tinha idoso e muitos em estado gravíssimo. Muitos estavam entubados. Eu entrei com uma crise de desespero. Me deram um calmante. Rivotril é calmante. Gotinhas leves de Rivotril. Nunca tinha tomado. Eu achava super engraçado o pessoal falar, ai, tomo Rivotril. Nunca tinha tomado. Eu entrei em um desespero tão grande que eu imitei a Dona Hermínia naquela cena dela de Minha Mãe Uma Peça. Feliz! Avisa o médico que eu me dei alta. Me ajuda aqui, gente. Era com uma facilidade, né? Ai, mãe, pelo amor de Deus, seu braço... Isa, me dá minha bolsa aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Minha família, em 5 minutos, aumentou 3 membros. Você é da ala antiga, não tem como falar com você que eu tô ocupada. Enfermeira? Gente, cadê a enfermeira pra arrancar a Não cela? vai tirar. Mãe. Ai, me dá aqui um algodão, gente, pra poder aqui de... Eu fiquei muito desesperada. Não era de ver as pessoas entubadas porque eu assisti Grey's Anatomy, né? Mas é porque eu tava na mesma situação que elas. E eu tava com medo de eu ser entubada. Porque todos estavam entubados, menos eu e outro moço. Só a gente. Eu fiquei desesperada. O médico veio falar comigo. Eu fiquei olhando pra ele com cara de bunda. Eu espero que eu não pegue nenhum paciente que nem eu, porque eu ia ficar muito, muito chateada. Mas assim, ele tava falando e eu tava olhando pra cara dele assim. Eu não ia sair no dia seguinte, não. Não, calma, vou chegar aí. A minha mãe, ela gosta de colocar... Calma, aí ele falando assim. Aí eu olhando pra cara dele assim. Aí ele falou assim, aí minha mãe, ela tomou Rivotril. Aí ele falou, não adiantou muito não, eu não. E eu super nervosa, gente, meu coração já tava tipo... Ele voltou a começar a bater demais. Aí o médico saiu, aí minha mãe assim, ó, filha. Antes do médico sair, ele falou assim, ó. Eu acho que eu vou te manter aqui na UTI até sábado. Primeiro eu ia pro quarto, depois eu ia ficar 1 dia no CTI pra voltar pro quarto. E no final eu ia ficar 4 dias na UTI, que é o estado crítico e grave. Gente... O que aconteceu? Eu fui teimosa. Seu mas pai chegou comigo. Tem esse detalhe também. Eu fui teimosa. Mas quando eu tava fazendo essa rebeldia toda, porque minha mãe falou assim, ó, filha, é isso. Eu falei, não é isso nada, você vai chamar ele agora que eu vou assinar minha alta. Super rebelde, eu não sou assim. Não é mesmo, não. Eu não sou assim mesmo, porque... Sim, foi o contexto. Quando eu tava tendo esse pitch todo, meu pai chega com o Miguel, porque meu pai não conseguiu chegar sozinho, que ele ia desmaiar. Vou jogar um vídeo de eu tomando soro. Apenas soro do meu pai. André, é só um soro. É só um soro dela. Jesus! Para com isso, gente! Não dá não, gente. Eu não posso. Enfim, esse é meu pai, ele entra em desespero quando eu tô com dor de barriga, que eu não tô conseguindo fazer cocô. Imagina internada, cheia de fio e tubos e cabos, um monte de coisa. Ele entrou em desespero, ele chegou que eu tava bem sorrindo. Minutos antes eu tava chorando, minha mãe assim, muda o rosto, senão seu pai vai surtar. Aí
Aí meu pai chegou chorando, já olha ela ali! Ele fazia assim, Miguel rachando o bico. E na UTI, ele foi até gritando na UTI, um monte de gente doente. Enfim, gente, quando eles chegaram, o médico chegou, né? Aí eu assinei a minha alta. E a enfermeira falou assim, você vai embora? Eu falei, eu fiquei desesperada aqui, eu tô vendo todo mundo entubado. Aí eu fui embora, voltei de cadeira de rodas, voltei pra casa. No dia seguinte, eu fui na médica. Gente, eu só deixei ela realmente assinar a alta pra ela ir embora, porque ela estava muito bem, não tinha necessidade dela ficar numa UTI. Eu não sou médica, eu não sou nada, mas ali o risco dela pegar alguma coisa, alguma coisa estava me falando. Tira ela daqui. No caso, fui eu que falei a primeira ideia, porque ela não queria que eu saísse. Aí depois ela escutou. No caso, a gente ainda tava meio no escuro. Não sabia se era a decisão certa, se eu poderia ficar. Tava com medo de chegar em casa e passar mal. Passei todas as noites bem. No dia seguinte, eu fui no médico. Porque a minha mãe queria me tirar da UTI justamente para eu ir no médico no dia seguinte fazer todos os exames que eles queriam que eu fizesse internada. É o que eu tinha falado com a médica. Então, aí eu fui no médico no dia seguinte, ela falou que eu tenho prolapso da válvula mitral, que não é uma doença, você não morre disso, mas eu tenho isso desde pequenininha, que meu coração fica muito disparado em algumas situações, tipo disparado mesmo, eu vejo tudo preto e eu preciso sentar e esperar 1 minuto. É porque nesse último caso eu não precisei esperar 1 minuto, eu precisei esperar 2 a 3 horas pra ele parar de ficar tão desesperado. Tão disparado. Então ela falou que eu tenho isso. Já fiz todos os exames possíveis, ninguém nunca tinha falado que eu tinha isso, mas as 2 médicas que eu fui falaram que eu tinha. Fui na outra cardiologista, ela me passou um mapa, que é um exame que eu tenho que ficar com o aparelho de pressão o dia todo, e o Holter, que é tipo um eco o dia todo. Eu diria que é tipo um eco, né? Não, ou é um eletro. É umas bolinhas que ficam assim na parte do peito o dia todo. Monitoramento 24 horas. Pra me monitorar. Foi isso, tá bom, gente? Agora eu tô bem, não tive episódios de desmaio, não tive episódios de crise de ansiedade, não sabemos se realmente foi crise de ansiedade, mas eu realmente carrego esse negócio no meu coração disparado desde que eu era pequenininha, mas eu precisei me ausentar por 1 dia, então eu fiquei 1 dia internada, nesse diário de internação, né? Eu teria ficado mais de 72 horas internada se eu tivesse ficado no hospital, mas nesses dias, assim, primeiro de internação, os outros de hospital, de remédio, eu sumi porque eu já fiz todos os exames que eles queriam que eu fizesse no hospital, eu já tinha feito tudo e sempre dá normal, então ainda sou um caso aberto, gente. Mas é isso, agora eu tô bem. O médico falando que queria te fazer aquele exame de desmaio. A gente até... o médico falou assim, eu quero te induzir ao desmaio. Eu assim, mas esse eu acho que eu ainda tenho que fazer. Que esse foi esqueceu de falar também. Esse foi o único exame que eu nunca fiz de ser induzida ao desmaio. Gente, eu tô me sentindo em Grey's Anatomy. Mas fora isso, eu tenho que esperar o resultado dos exames, que eu nem fiz ainda. Mas eu já marquei, eu tenho que fazer pra esperar o resultado dos exames e fazer esse exame induzido ao desmaio. Conclusão do vídeo. Eu tenho isso desde que eu era pequenininha, então a minha vida continua normal. Eu descobri outra pessoa na Zag que tem também, que é o moço do marketing. Ele, inclusive, a gente trabalha juntos, né? Porque eu também sou do marketing. E nós dois, E você desmaiou no mesmo dia que a Ivete. Eu acho que a Ivete também tem isso. Então, nós 3, então. Sou eu, o marketing e a Ivete, temos isso. Eu tenho desde que eu sou pequena mesmo, então eu sempre fiz tudo. Posso ir em brinquedos radicais, posso fazer academia, posso fazer tudo que pode gerar um esforço do coração, né? Não sei se eu tô falando besteira não, mas eu acho que é isso. Ela falou que eu posso viver minha vida normal. Só respeitar o seu... Se você sentir alguma coisa, tem que parar. Exatamente. Ela falou que se eu sentir alguma coisa, tem que parar, que é o que eu já tô acostumada a fazer. E uma frase que ela falou que eu gostei muito é que a gente não morre disso. A gente morre com isso. Que não altera nada no nosso dia a dia. Mas enfim, esse foi o vídeo. Só queria fazer explicando, porque eu comecei a gravar no diário de internação achando que eu ia ficar no quarto, 4 dias, super legal. Mas começou a piorar um pouquinho, tanto que eu gravei um take na UTI, minha mãe me gravou, eu tava assim, ó. Tava revoltada, mas eu vou jogar tudo aí pra vocês verem. É isso. Um beijo, já estou bem, graças a Deus. Amém. Obrigada a todo mundo da minha família e os meus amigos que estavam orando, que estavam sabendo o que tava acontecendo, porque aqui ninguém sabia de nada, não contei nada. Eu ia chegar no dia que eu desmaiei e contar pra vocês. Aí eu fiquei cansada, fui dormir. Falei, vou contar no dia seguinte. No dia seguinte, aconteceu isso tudo aí. Ai, gente, enfim, é isso. Beijo e tchau, até o próximo vídeo.